Olá pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos. Meu nome é Ana Letícia de Fiore, sou professora da Universidade Federal do Acre e estou responsável pelo curso de Introdução à Antropologia dado para o primeiro período do curso de Ciências Sociais. Quem estiver nos assistindo, eu o convido a seguir conosco para compreender esse campo de conhecimento fascinante que é a antropologia no interior das ciências sociais. E se vocês são de outras áreas e chegaram a esse material por outros caminhos, fiquem à vontade para nos acompanhar também. Apenas lembrando que esse é um material para o curso de ensino remoto emergencial, iniciado no dia 26 de outubro de 2020, que vai até o final de janeiro, e que, portanto, enquanto esse curso estiver acontecendo, esse material ficará restrito em um link não listado na nossa página do curso no YouTube. Depois, se tudo der certo, nós poderemos licenciá-lo a partir dessa licença Creative Commons que está aí no canto esquerdo do slide. Ok? Vamos lá? Bom, primeiramente eu gostaria de pactuar com vocês qual é o caminho que nós vamos seguir nessa aula. A primeira coisa que eu gostaria de esclarecer para vocês é qual é o papel da antropologia nas ciências sociais, como é que ela se relaciona com outras disciplinas, quais são as disciplinas que orbitam a antropologia e com as quais ela se relaciona. Em seguida, nós vamos explorar algumas definições de antropologia para que a gente possa ter uma múltipla perspectiva da disciplina. Porque, afinal de contas, toda vez que a gente tenta definir alguma coisa, sempre fica alguma coisinha de fora a partir daquilo que a gente prefere salientar, daquilo que a gente não dá tanta importância. Então é interessante, quando a gente vai definir algum objeto, que a gente explore diferentes definições. Por isso mesmo, eu quero falar com vocês um pouco sobre outras coisas que também são chamadas de antropologia, que talvez vocês tenham conhecido, que talvez vocês se remetam a elas quando vocês ouvem falar de antropologia, mas que não são o objeto e o conteúdo do curso de Ciências Sociais, tal como ele é organizado no Brasil. Em seguida, nós vamos falar sobre as divisões da antropologia que a gente trabalha aqui no Brasil, porque afinal de contas ela também se organiza a partir de diferentes campos. E porque a antropologia tem uma história, ela também pode ser percebida a partir de suas linhagens, ou seja, dos caminhos pelos quais ela foi se desenvolvendo enquanto ciência ao longo do tempo. Quais eram os assuntos que ela investigou, quais eram os conceitos, as teorias e os principais autores que estavam ali investigando, autores e autoras, é sempre bom lembrar. No final da aula, nós vamos falar um pouco sobre a antropologia como uma profissão, afinal de contas, antropologia é o que os antropólogos fazem, e eles fazem em vários diferentes contextos profissionais. Então, a gente vai terminar com nossa aula de hoje falando o que fazem os antropólogos e as antropólogas. Bom, em primeiro lugar, eu queria demonstrar para vocês o quanto que a antropologia se relaciona com outras disciplinas científicas, além de campos outros da vida social. Então, eu fiz esse pequeno mosaico para vocês poderem perceber as conexões entre as ciências sociais, a sociologia, a ciência política e a antropologia, com esses diferentes campos do conhecimento. Eu vou ler para que quem não estiver enxergando muito bem também consiga acompanhar a nossa discussão. Museologia, história, filosofia, música, artes visuais, psicologia, educação, linguística e literatura, arqueologia, artes cênicas, economia, ciências da religião, relações internacionais, geografia, demografia, arquitetura e urbanismo, direito e saúde pública. É interessante a gente pensar que quando a antropologia surge em meados do século XIX, muitos dos primeiros antropólogos, aqueles que se debruçaram sobre esse campo de conhecimento, eles vinham de outros campos de formação. Alguns vinham do direito, alguns vinham da medicina, outros vinham da filosofia. E como a antropologia, no sentido bastante literal da palavra, quer dizer, o estudo da humanidade, o estudo do homem, todos esses campos que estão ali nesse mosaico que eu li, eles têm a ver com diferentes aspectos da atividade humana sobre o mundo. Então, de uma certa forma, tudo isso cabe dentro da antropologia. Mas todo campo de conhecimento tem certos métodos, certos modos de fazer, certos conhecimentos acumulados. Então a antropologia e as ciências sociais não se confundem com essas outras disciplinas, mas com elas estabelecem relações. A gente vai ter, no curso de Teoria Antropológica 1, uma
visão mais detida sobre a história da antropologia no mundo a partir daqueles que são considerados os seus fundadores. Aqui eu gostaria de convidar uma das nossas autoras brasileiras, a Marisa Peirano, para nos contar um pouco sobre como que a antropologia se institucionaliza no Brasil. Ou seja, como é que ela ganha uma certa legitimidade social, ela passa a ser ensinada nas universidades e certas reflexões e certos pensamentos, certos autores e autoras passam a ser considerados antropólogos no Brasil. A Marisa Peirano nos conta um pouco dessa história nesse livrinho que está aqui no canto esquerdo da tela, chamado A Favor da Etnografia. E o que ela vai nos dizer é que, assim, no começo do século XX, ainda não se tinham cursos de ciências sociais no Brasil como cursos superiores, como faculdades. Então, as ciências sociais, elas aconteciam, né, as análises sobre os fenômenos sociais brasileiros, muito dentro dos cursos de filosofia. Até a meados da década de 1930, quando são fundadas as primeiras faculdades de Sociologia e de Ciências Sociais no Brasil, como a Fundação da Escola de Sociologia e Política e a Universidade de São Paulo. E a Marisa Peirano, ela vai ressaltar o quanto as ciências sociais no Brasil têm uma vocação pluralista. Isso era uma definição que um dos pensadores brasileiros, Antônio Cândido, dizia. A gente aqui no Brasil, até a primeira metade do século XX, não colocava muito as atividades de cientistas sociais em caixinhas muito fechadas, da sociologia, da antropologia, da ciência política, da economia, da filosofia, o folclore, tudo isso era pesquisado por esses autores, a história também, se a gente parar para pensar, que eles estavam tentando explicar como é que se formava a sociedade brasileira. Esse era um grande tema na primeira metade do século XX, quais eram as raízes do Brasil, para citar um título de livro famoso. E a partir dos anos 50, a gente tem uma maior divisão intelectual do trabalho. Então, a partir da década de 30 surgem as ciências sociais como uma área que você pode estudar na faculdade, e até hoje a maior parte dos cursos brasileiros de graduação são em ciências sociais. Existem algumas regiões do Brasil, que eu me lembro na Bahia tem, cursos que já são voltados para a antropologia. Mas na maior parte dos lugares que vocês forem, o curso vai ser em ciências sociais, que vai ter um ciclo básico, disciplinas de sociologia, antropologia e ciência política obrigatórias, para depois uma especialização, seja ao longo do curso, seja na pós-graduação, no mestrado e doutorado. Então a gente tem no Brasil cursos de mestrado e doutorado em ciências sociais, em antropologia social, e em alguns casos tem os tais cursos híbridos de sociologia e antropologia. Bom, para a gente pensar um pouco o que é antropologia, eu trago uma definição de um dos primeiros antropólogos modernos, que era um judeu alemão chamado Franz Boas, que foi para os Estados Unidos, fez pesquisa entre os Inuit, entre os índios norte-americanos, os esquimós, e ele funda uma das escolas mais importantes da antropologia clássica, que é a escola culturalista. E ele, nesse momento, ainda está dando as bases do que vem a ser a antropologia, entre outras disciplinas. A formação básica do Franz Boas, originalmente, era em geografia e física. O doutorado dele foi sobre a mudança na percepção que as pessoas tinham da cor da água do mar. E isso era uma coisa que já colocava uma pulga atrás na orelha dele. Parecia um fenômeno físico, ou seja, independente das interpretações, dos sentimentos e da cultura humana, uma coisa dada da natureza, a cor do mar, mas como as pessoas denominavam essas cores variava. Então, afinal de contas, não existe sempre uma mediação cultural naquilo que a gente conhece, como a gente aprende? Isso era uma das coisas que o Franz Boas se perguntava. Como é que as pessoas passam a se comportar, como é que elas se comportam? Como é que elas compreendem o mundo? Como é que elas aprendem a compreender o mundo? Então, em um texto já um pouco tardio, né, o Franz Boas viveu bastante, morreu com mais de 80 anos, e ele escreve nesse pequeno artigo Os Objetivos da Pesquisa Antropológica, que faz parte dessa coletânea editada pelo Celso Castro, o seguinte: se conseguirmos desse modo dominar o significado de culturas estrangeiras, também devemos estar aptos a ver quantas das nossas linhas de comportamento, que acreditamos estar profundamente fundadas na natureza humana,
são na realidade expressões de nossa cultura e estão sujeitas a alterações produzidas por mudança cultural. Nem todas as nossas normas são categoricamente determinadas por nossa qualidade de seres humanos. Várias delas mudam com as circunstâncias. É nossa tarefa, nós antropólogos e antropólogas, é nossa tarefa descobrir, entre todas as variedades do comportamento humano, aqueles que são comuns a toda a humanidade, por meio de um estudo da universalidade e da variedade das culturas. A antropologia pode nos ajudar a moldar o futuro curso da humanidade. Como vocês podem talvez ter percebido nessa frase, uma das coisas que intrigava essa antropologia que estava surgindo ali com o Franz Boas é o que é comum a todos os seres humanos. O que é particular da nossa espécie diante de outras espécies? E o que muda? O que faz com que eu seja diferente de uma pessoa nascida em Angola, de uma pessoa nascida na Austrália, de uma pessoa nascida no Tibete, de uma pessoa nascida na Dinamarca? O que é aquilo que a cultura vai determinar nas nossas linhas de comportamento, nos nossos afetos, nos nossos conceitos? O que é universal e o que varia? Essa era uma grande pergunta para o Franz Boas e, de uma certa forma, continua sendo uma das grandes questões da antropologia. Um dos outros antropólogos muito importantes para a história da nossa disciplina, que até hoje a gente costuma recorrer a ele, pelas suas formulações, pelas suas maneiras de explicar o pensamento humano, a vida social, é Claude Lévi-Strauss, que inclusive esteve no Brasil durante a fundação da antropologia. Ele veio para São Paulo durante a década de 30, na missão francesa, chegou a fazer pesquisas aqui antes de consolidar sua carreira na França. E ele está o tempo todo fazendo distinções entre o que pode ser considerado antropologia e o que pode ser considerado sociologia, que eram disciplinas muito irmãs. Um antecessor do Lévi-Strauss, que nós vamos ver bastante ao longo do nosso curso, também fez sua carreira na França, Marcel Mauss, tem um livro publicado no Brasil que chama Sociologia e Antropologia, porque na época do Marcel Mauss, que era parte da escola sociológica francesa, essa distinção ainda não era tão marcada. Mas o Lévi-Strauss faz essa marcação nessa formulação em um artigo chamado Lugar da Antropologia nas Ciências Sociais e os Problemas Levantados por Seu Ensino, que ele diz: enquanto a sociologia trata de fazer a ciência social do observador, a antropologia busca elaborar a ciência social do observado, não só quando visa atingir em sua descrição sociedades exóticas e afastadas, o ponto de vista do próprio indígena, como quando amplia seu objeto até incluir a sociedade do observador, mas, nesse caso, tentando extrair um sistema de referência fundado na experiência etnográfica, que seja independente ao mesmo tempo do observador e de seu objeto. Ficou confuso para vocês? Imagino que sim, mas a gente vai esclarecer isso ao longo do curso. O interessante para vocês pegarem dessa definição do Lévi-Strauss é que toda vez que a gente faz uma pesquisa antropológica, a gente vai conhecer um outro povo, seus modos de vida e de pensamento, são as teorias deles que nós estamos buscando. Por isso que o Lévi-Strauss fala em a ciência social do observar. Como é que a gente compreende outras compreensões do mundo? Essa é uma das tarefas da antropologia. Voltando à nossa anfitriã da aula de hoje, a Marisa Peirano, ela vai fazer uma formulação também interessante nesse livrinho A Favor da Etnografia, em que ela diz: notoriamente preocupada com a peculiaridade do objeto de pesquisa, a antropologia talvez seja, entre as ciências sociais, paradoxalmente, a mais artesanal e a mais ambiciosa. Ao submeter conceitos pré-estabelecidos à experiência de contextos diferentes e particulares, ela procura dissecar e examinar para então analisar a adequação de tais conceitos. Portanto, não são grandes teorias nem abrangentes arcabouços teóricos que a informam, embora o estruturalismo tenha sido a teoria social desse século. Mas, ao contrastar os nossos conceitos com outros conceitos nativos, ela se propõe formular uma ideia de humanidade construída pelas diferenças. O que vocês entendem por mais artesanal e mais ambiciosa? Vamos pensar um pouco.
como a gente está sempre buscando esses chamados conceitos nativos, ou seja, dos povos, dos grupos com os quais a gente vai fazer pesquisa, a gente não pode, dentro da antropologia, trazer uma teoria toda pronta antes de chegar lá e observar o que está acontecendo. Então ela é artesanal nesse sentido. A nossa teoria vai se compondo ao longo da pesquisa. É lógico que a gente sempre lê bastante, né? Estou trazendo autores aqui justamente para demonstrar para vocês que quando a gente faz ciências humanas, a gente sempre está fazendo um diálogo com aquilo que já foi escrito, com reflexões de outros autores e autoras, como a gente está fazendo com a Marisa Peirano agora. A gente traz essas coisas para a nossa reflexão, para as nossas investigações, conceitos, descrição de outros povos com os quais a gente pode estabelecer comparações, mas existe sempre um caráter artesanal da antropologia, que é entender aquele contexto, aquele povo, aquela situação específica e ver qual que é a teoria que está emergindo dali. Então, tem esse caráter artesanal. E, por outro lado, é um caráter bastante ambicioso, porque, afinal de contas, no fundo, o que nós estamos tentando compreender é a humanidade, ou seja, tudo. Mas a humanidade a partir de uma chave muito específica, que é quais são as diferenças que nos constituem enquanto humanidade, em suas diferentes culturas, em suas diferentes sociedades. Aqui tem uma outra definição, que é uma definição um pouco operativa, que nós escrevemos para o site do nosso curso de Ciências Sociais, que está lá no portal da UFAC. Então a gente diz, a antropologia é a ciência que estuda modos de vida, de conhecimento e de interações dos coletivos humanos, o que costumeiramente é chamado de cultura. Ao longo do curso, são apresentadas algumas teorias clássicas e contemporâneas da antropologia mundial e brasileira, além de campos e temas específicos de investigação, tais como os mundos sociais dos povos indígenas, a questão dos marcadores sociais da diferença, raça, etnicidade, gênero, geração, deficiências, entre outras, práticas culturais em contextos rurais e urbanos, expressões de religiosidade, organização social, relações familiares e parentesco, relações interétnicas e interculturais, tensões entre natureza e cultura, entre outros. Você vê que aqui é uma definição que vai muito por o que a antropologia investiga, o que a antropologia estuda. Essa é uma outra forma de tentar definir a antropologia enquanto uma ciência. A antropologia estuda essas coisas todas listadas aí e outras mais. Bom, eu acho importante que a gente tenha um pouco de clareza que existem outras coisas que também costumam ser chamadas de antropologia, mas que não é muito o que a gente faz. Então, dentro do campo das ciências biomédicas, existe um ramo chamado antropologia física, ou mais recentemente, antropologia biológica, que investiga características anatômicas e fisiológicas dos seres humanos, dedicando-se a descrever a sua diversidade morfológica, ou seja, a diversidade dos corpos e das formas humanas. Essa antropologia física, ou antropologia biológica, ou bioantropologia, talvez alguns de vocês tenham visto naquele seriado norte-americano chamado Bones, que é um seriado de investigação policial, que tem uma perita que investiga ossos encontrados em crimes violentos, né, e tenta investigar o que aconteceu, quem é aquela pessoa que foi encontrada, por que ela morreu, se foi crime ou se não foi. Então, existe essa antropologia médica que é muito focada nos corpos, né? Essa antropologia física. Nas origens da disciplina, no século XIX, a antropologia física buscava classificar raças e tipos humanos. Lembra daquela pergunta, né, sobre o que nos torna humanos, o que é específico da nossa humanidade? Junto com essa pergunta, no século XIX, tinha a pergunta de se a humanidade era uma só. Se todos nós éramos descendentes das mesmas linhagens, né? É lógico, vocês sabem que é uma simplificação dizer que o homem veio do macaco, né? Nós temos ancestrais em comum, segundo a teoria da evolução social, está bastante documentado. Mas naquela época, no século XIX, as pessoas ainda tinham muitas dúvidas a respeito disso. A gente sendo tão diferente enquanto seres humanos, será que a gente era uma humanidade só? E o que significariam essas diferenças? Então, a antropologia física, naquela época, estava tentando classificar essa diversidade humana a partir de conceitos como raças e tipos humanos. E, naquele momento, era muito importante para eles acumular dados sobre o
tamanho do nariz, o tamanho do crânio, o peso do cérebro, o formato dos dedos, das mãos e dos pés. Então a gente fala em antropometria, que é a medição dessas características físicas diversas, e frenologia, quando trata principalmente dos nossos crânios. E essa antropologia física do século XIX, ela buscava explicar diferenças culturais a partir dessa diversidade dos corpos. Então, pessoas africanas se comportavam de determinada maneira porque elas tinham a cabeça assim, o corpo assado. Pessoas do norte da Europa de tal forma se comportavam porque o formato do seu nariz era diferente. Parece um pouco absurdo quando a gente escuta assim, mas se vocês pensarem e lembrarem de diferentes experiências de vida que vocês tiveram, vocês vão ver que isso ainda está muito no senso comum e que, frequentemente, isso dá ensejo a todo tipo de justificação do racismo. Por isso que nessa época, no século XIX, essa antropologia física foi uma das propulsoras do chamado racismo científico. A tentativa de dizer que algumas raças eram superiores e outras inferiores, lançando mão de argumentos científicos. Essa ciência foi refutada, mas ela continua surgindo agora, ao longo do tempo, quando se pensa, por exemplo, que existe um gene que determina ser mais inteligente ou não, ser mais evoluído ou não. Então vocês vão reconhecer que essas teorias racistas, que se camuflam de ciência, elas nunca foram completamente banidas. E nesses momentos de tumulto político, elas costumam surgir para legitimar políticas de discriminação. A antropologia tem uma raiz nisso. Uma boa parte da disciplina no século XX se dedicou a se livrar desses preconceitos e dessas teorias, mas as coisas circulam pela sociedade um pouco além daquilo que nós, cientistas sociais ou cientistas de modo geral, conseguimos controlar. E essa antropologia do século XIX, que tentava explicar desenvolvimento, sucesso, civilização, por meio das diferenças das raças e dos corpos, ela chega aqui no Brasil, ainda no século XIX, sendo ensinada nos cursos de medicina, a partir de um médico baiano chamado Nina Rodrigues. E depois ela chega também no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Aqui no Brasil, esses temas raciais eles foram muito importantes no século XIX, vocês vão lembrar a época do Brasil Império, principalmente, porque esse era um momento que se estava tentando construir uma nação brasileira, ainda marcada pela escravidão, né, por trazer à força pessoas vindas da África de maneira forçada e extremamente violenta, e por todo tipo de violência contra as populações indígenas. Mas em meio a isso aconteciam uma série de relações, algumas consensuais, a maioria de violência, que provocavam a miscigenação, ou seja, o nascimento de crianças que vinham desses diferentes agrupamentos humanos. E isso era uma questão de Estado naquele momento. Os políticos estavam preocupados com isso e sobre quais eram as consequências que essa diversidade racial poderia ter para a conformação de uma nação brasileira. É por isso que a gente também chama atenção para isso, que os primórdios da antropologia física no Brasil foram criados por um ideário racista, que estava preocupado que essa mistura toda poderia degenerar as raças que produziam a população brasileira. E havia uma influência de autores europeus que estavam discutindo isso lá, especialmente Paul Broca e Cesare Lombroso. A gente vai trabalhar com essa discussão do Lombroso no curso de Teoria Antropológica 1. E eu gosto de chamar atenção para isso, para que vocês notem como isso chegou no Brasil como um pensamento dentro das universidades, ainda hoje ele encontra uma certa legitimidade. Você vê pessoas renomadas no campo da medicina e no direito, por exemplo, legitimando discursos racistas, recorrendo a esse tipo de argumento, da miscigenação, da degeneração e todos os estereótipos negativos que são aplicados a pessoas não brancas, supostamente com base científica. Bom, o Raimundo Nina Rodrigues é considerado um dos primeiros antropólogos do Brasil, se não o primeiro.
E ele se dedicou muito a estudar a população negra que foi trazida para a África, para a Bahia. Por um lado, ele foi um grande responsável pela disseminação dessas ideias racistas, dessas teorias racistas, como a gente está falando. Por outro lado, de uma certa forma, ele fez registros e descrições de rituais e costumes africanos que às vezes são relatos bem antigos que nós temos, né, do que hoje é chamado de religiões de matriz africana, de costumes, de técnicas. Então, apesar dessas teorias racistas, se reconhece que há um certo valor na descrição que ele fez das populações descendentes de africanos ou africanas que estavam na Bahia naquele momento, porque são registros mais ou menos sistematizados de modos de vida que não teriam sido registrados de outra maneira. Então, a gente pode, hoje em dia, olhar para essas obras do século XIX como fontes, lembrando sempre de manter uma atitude crítica e de perceber o quanto, mesmo para aquela época, havia um grau de racismo muito forte naquilo que ele escreveu. Uma das pessoas que vai investigar essa história da antropologia no Brasil, que escreveu sobre isso, é uma antropóloga chamada Marisa Correia, que publicou esse livro chamado As Ilusões da Liberdade, a Escola Nina Rodrigues e a Antropologia do Brasil. Como eu estava falando para vocês, essas teorias sofrem todo tipo de revisões críticas, então vai se refutar que essa diversidade humana poderia ser classificada de uma maneira hierárquica, ou seja, menos desenvolvidos, mais desenvolvidos, menos culturais, mais culturais, menos inteligentes, mais inteligentes. Então, esse tipo de classificação hierarquizante foi banido, mas essa antropologia física também começa a se debruçar sobre novas questões, deixando de lado um pouco o conceito de raça e pensando um pouco na ideia de população. E aí ela se aproxima muito da arqueologia, da paleoantropologia, para tentar investigar como eram essas populações humanas que existiam e que não se tem nenhum registro escrito porque são muito antigas. Então, são análises de material genético, de material morfológico, de fósseis humanos muito antigos. Então, talvez vocês conheçam essas figuras aqui. Esse rosto que está aparecendo aí é uma reconstituição do fóssil mais antigo encontrado no Brasil, que é o da Luzia, que foi escavado em 1974 em Minas Gerais, em Pedro Leopoldo. E a Luzia tem 13 mil anos e meio, mais ou menos. Então, foi muito importante a descoberta desse fóssil, porque há muito tempo se tenta investigar como é que os seres humanos chegaram nas Américas, né? A gente tem aqueles modelos que vocês devem lembrar dos seus livros de história no colégio, da humanidade que surge na África, que se espalha para a Ásia, que se espalha para a Europa em diferentes ondas migratórias. E aí tem a época das glaciações e atravessa o Estreito de Bering, mas pode ser que tenham tido outras rotas de chegada de seres humanos no Brasil. Esses modelos foram sendo criados por arqueólogos, paleoantropólogos, antropólogos biológicos, e a descoberta de Luzia foi muito importante para rever uma série de hipóteses que se tinha sobre como é que se formaram as populações humanas aqui no continente americano. Então, vocês podem ver ali no canto direito superior o trabalho do antropólogo que fez essa proposta dessa modelagem, que é o Walter Neves, que trabalha no Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos no Instituto de Biociências da USP. Você vê que ele está ali catalogando um monte de ossinho para depois tentar entender quem eram essas pessoas, há quanto tempo atrás elas viviam e às vezes até o que elas comiam, quais eram os problemas de saúde que elas tinham, como é que se desenvolvia desde criança até adulto. Tudo isso eles conseguem pegar pelos ossinhos. Existe um outro campo da antropologia biológica que existe hoje, que é a chamada antropologia forense, que é próxima daquela do seriado do Bones, que eu tinha falado, que atua como perícia em casos de natureza jurídica e criminal, sobretudo na investigação de cadáveres não identificados. Nos anos 80, aqui na América do Sul, principalmente, América Latina, a antropologia forense ganha
é um papel muito importante porque é um momento em que as ditaduras militares começam a cair e se começa a investigar os crimes que foram cometidos durante essas ditaduras. E se começa a buscar a identificação desses corpos que foram encontrados em valas comuns. Pessoas que foram sepultadas sem identificação, os chamados desaparecidos políticos. Então, a identificação desses corpos ajuda a elucidar esses crimes contra a humanidade que foram cometidos no período da ditadura. Isso é uma coisa muito forte em países como a Argentina. Aqui no Brasil, as universidades e os institutos médicos legais desenvolvem pesquisas em antropologia forense. E muitas vezes a antropologia aí está ligada com os departamentos de medicina e de odontologia, porque essas investigações às vezes são feitas por meio da arcada dentária desses corpos que são encontrados. Então vocês podem ver aqui no slide uma foto do grupo de trabalho Perus, que foi, Perus fica na cidade de São Paulo, foi encontrada lá uma vala com muitos cadáveres, e a maior parte deles eram desaparecidos provavelmente durante a ditadura militar, eles estão ali fazendo a identificação. Então é um trabalho que integra muitas coisas, né? A montagem desses esqueletos, porque às vezes, por uma série de motivos, os ossos acabam se separando, exame de DNA, mas também um trabalho com as famílias dos desaparecidos, que vão contar a história daqueles que desapareceram para tentar, por meio do contexto, pensar se aquela pessoa que sumiu pode ser um dos corpos que foram encontrados. Bom, além dessa antropologia médica, uma outra antropologia, não é a que a gente trabalha no curso, é a chamada antropologia filosófica. Eu não vou falar muito dela, porque vocês vão ter um curso de introdução à filosofia, mas é importante saber que desde os filósofos gregos antes de Sócrates, os pré-socráticos, a filosofia, enquanto área e método do conhecimento, discute o que é a existência humana, o que é ser humano. Por isso, ao longo de sua história, filósofos anunciam explicitamente estarem fazendo uma antropologia. Mesmo na filosofia moderna, vocês vão encontrar autores falando que estão fazendo uma antropologia. Mas ela é um campo de especulação filosófica, não é uma investigação empírica das diferentes culturas e sociedades como a nossa antropologia. Não obstante, a nossa antropologia está em constante diálogo com diferentes autores, conceitos e teorias filosóficas. Vocês vão ler trabalhos de antropologia, não é incomum que entre as referências bibliográficas estejam filósofos e filósofas. Mas a antropologia, ao longo do tempo, formou um conjunto, né? A gente chama um cânone, um conjunto de obras que é consolidado, que é reconhecido, que é legitimado. Então, a gente tem um cânone específico de obras na antropologia, de autores e autoras, de problemas a serem investigados, como aqueles que estavam listados lá na definição de antropologia do nosso site, e que não são necessariamente os problemas que a filosofia investiga. Ainda assim, às vezes essas confusões acontecem. Tem um antropólogo inglês chamado Tim Ingold que gosta de dizer que a antropologia é a filosofia com gente dentro, ou seja, não está só no plano abstrato, mas está investigando de fato como é que as pessoas estão vivendo suas vidas e pensando seus universos. Voltando para a nossa antropologia e para um dos nossos pais fundadores, o Franz Boas, o Franz Boas, quando ele estava consolidando a antropologia moderna nos Estados Unidos, ele faz uma proposta de divisão do trabalho antropológico em 4 grandes frentes, todas elas importantes para a compreensão da diversidade humana e das culturas, no plural, em sua especificidade histórica, geográfica, linguística, econômica, etc. Aqui é importante, a gente vai ter bastante tempo para falar sobre isso no curso de Teoria Antropológica 1, mas o Boas é um dos primeiros que traz a ideia de que não é só uma única cultura humana em graus diferentes de desenvolvimento que marcam as diferenças entre as sociedades, mas que existem muitas culturas, cada uma com a sua própria forma de compreensão interna. Então é preciso estudar cada cultura, compreender os seus valores, aquilo que é relativo a elas, para que a gente possa, assim, ter uma análise antropológica de fato sobre o que significa aquela cultura para as pessoas que nela vivem. E para fazer isso, o Franz Boas propõe que a gente trabalhe em esses 4 campos. A antropologia física, que é essa que eu falei para vocês agora há pouco,
a antropologia cultural, que é mais próxima do que nós fazemos, né? Estudo das culturas, a antropologia linguística, investigando as variações entre os diferentes idiomas. Isso é muito interessante, por exemplo, para quem pesquisa povos indígenas, porque povos que vivem próximos podem ter idiomas muito parecidos, no sentido deles conseguirem se comunicar entre si sem grandes dificuldades, ou muito distantes. E isso ajuda a entender como é que essas diferentes sociedades podem ter surgido a partir de divisões internas ou a partir de encontros uma com a outra. Para dar um exemplo simples, né, a gente pensa como o português e o espanhol são línguas parecidas, que vêm da Península Ibérica da Europa e que derivam do latim. Mas quando a gente para pensar, existem muitas formas de falar espanhol aqui na América Latina, que são diferentes do espanhol que se fala na Espanha. Então esses estudos comparativos linguísticos, que também estão juntos na antropologia, nos ajudam também a entender as particularidades e a história dos diferentes povos. E por fim, a arqueologia, que é um trabalho sobre as culturas que já não estão mais presentes, né? Trabalho com fósseis, com escavações. Aqui no Brasil, existem poucos cursos específicos de arqueologia na graduação. Você vai encontrar em alguns lugares programas de pós-graduação em arqueologia. Um deles é na Universidade de São Paulo, outro é na Universidade Federal do Pará, no Museu Emílio Gurgel. Se não me engano, no Museu Nacional do Rio de Janeiro também tem um programa forte de arqueologia. Então, se vocês têm curiosidade sobre isso, vocês podem procurar, investigar e achar caminhos para trabalhar com isso. Muitas vezes, também, os arqueólogos aqui no Brasil vêm do campo da história. E alguns que trabalham mais próximos com a ideia da antropologia física vêm, inclusive, da biologia. Bom, diferente dos Estados Unidos, na Inglaterra se fala em antropologia social. A gente vai ter bastante tempo para discutir a diferença entre antropologia cultural e antropologia social no curso de Teoria Antropológica 1. Aqui no Brasil, um pouco por tradição, a maior parte dos programas de pós-graduação se dizem pós-graduação em antropologia social. Na França, o termo originalmente favorecido era etnologia, o estudo das etnias, o estudo do etnos, né, dos povos, que se distinguia da sociologia, sobretudo pelo estudo das sociedades consideradas primitivas, simples ou de pequena escala. Vocês vão ouvir isso muitas vezes nas suas vidas. Quem estuda o capitalismo, as sociedades modernas, as cidades, é a sociologia. E quem estuda índio ou alguma coisa esquisita que só existe num cantinho do mundo são os antropólogos. Isso nunca foi verdade, mas é um senso comum sobre essas disciplinas que existem, né? Sempre existiram antropólogos pesquisando as suas próprias sociedades, assim como existem sociólogos que podem ir também para pequenos grupos, sociedades indígenas, fazer suas pesquisas. Isso é mais raro. Antropólogos estudando as chamadas sociedades ocidentais, modernas, euro-americanas, isso é mais comum. No Brasil, a gente herdou muito as três tradições, a tradição norte-americana, a tradição inglesa e a tradição francesa. Mas, ao mesmo tempo, a gente teve uma série de desdobramentos antropológicos particulares. Costumeiramente, adotou-se o termo etnologia para se referir ao estudo das populações indígenas. Até hoje vocês vão ver isso nos congressos de antropologia, por exemplo, quando tem uma mesa redonda, um grupo de trabalho falando de etnologia, provavelmente se está discutindo populações indígenas naquele grupo. Isso tem a ver com as linhagens antropológicas, cada qual com seus conceitos, teorias e métodos e objetos preferenciais de investigação. Bom, voltando lá para a nossa anfitriã da aula de hoje, a Marisa Peirano, ela diz que não adianta estudar teoria antropológica no vácuo, é preciso estudar teoria e história, assim como teoria e etnografia. Ou seja, você nunca vai conseguir pensar conceitos da antropologia sem pensar a história da própria disciplina e sem pensar as descrições das diferentes sociedades nas quais esses conceitos e essas teorias emergiam. Então, cada antropólogo ou antropóloga em formação conhece uma linhagem de autores, de teorias e de pesquisas etnográficas. Vocês vão ver que o nosso curso também está organizado mais ou menos dessa forma. Teoria Antropológica 1 vai trabalhar com as chamadas escolas evolucionista, culturalista e funcionalista. Teoria Antropológica 2 vai trabalhar com a escola sociológica francesa, Marcel Mauss e Claude Lévi-Strauss. E Teoria Antropológica 3 é uma abordagem
costumeiramente panorâmica, de outras linhagens. Bom, é um pouco diferente do que vocês vão ver nas matérias obrigatórias de sociologia de vocês, né? A sociologia do curso da Universidade Federal do Acre e de muitos outros cursos de graduação no Brasil tem um semestre para cada um dos 3 pais fundadores, né? Um semestre para o Emile Durkheim, um semestre para o Karl Marx e um semestre para o Max Weber. Aqui a gente estuda linhagens e escolas, né? Como eu falei para vocês. Como eu falei para vocês, as primeiras teorias das ciências sociais chegam no Brasil no século XIX. E elas não são só absorvidas pelos universitários, pelos pesquisadores que ainda estavam se formando na época. O Brasil, em comparação com outros países da América do Sul, teve uma formação muito tardia de universidades, né? Mas essas teorias eram circuladas por as elites nacionais, né? Então elas eram incorporadas a muitos discursos políticos e intelectuais da época, que circulavam, por exemplo, nos jornais. Entre o final do século XIX e o começo do século XX, começava a se fazer pesquisa no Brasil de maneira mais sistemática e autodidata, ou seja, quem queria fazer pesquisa ia se educando sozinho. E as primeiras pesquisas antropológicas tiveram como espaços institucionais os museus. Eu chamo isso a atenção para vocês entenderem como os museus têm um papel importante na nossa disciplina, né? Só depois ela tem um espaço na universidade, ela começa aqui no Brasil nos museus. Então aqui eu ponho uma lista para vocês de alguns dos primeiros museus onde havia pesquisa. O Museu Nacional do Rio de Janeiro, o Museu Paraense Emílio Goeldi, o Museu Paranaense e o Museu Paulista. Nos anos 20 e 30, como nós falamos, a disciplina de sociologia se torna parte das chamadas escolas normais de formação de professores. Então, alguns dos autores clássicos da sociologia, como Emile Durkheim e Dewey, eram lidos por aqueles que estavam depois se preparando para dar aula no que a gente chama hoje de ensino básico, né? Primeiro grau, segundo grau, ginásio, colegial, enfim, os nomes foram mudando, depende da sua geração, você escutou um nome diferente. Muitos clássicos do pensamento social brasileiro são dessa década de 30, como Casagrande Senzala, de Gilberto Freire, que foi um discípulo do Franz Boas, e Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda. A partir dos anos 30, as universidades brasileiras surgem, as ciências sociais se institucionalizam e um ensino sistemático se consolida. Por isso que a gente está falando sobre essa história, porque quando você tem um ensino sistemático, você começa a ter profissionais da área, cientistas sociais formados, e eles começam a debater entre si e a formar uma espécie de crivo científico daquilo que se está escrevendo. Então, os escritos também começam a ter menos o caráter de um ensaio, com elucubrações livres e eruditas, e passa a ter certos critérios de validação, né? O que vale e o que não vale dizer enquanto uma ciência social. E aqui, nessa década de 30, já começa a surgir uma dessas primeiras divisões no campo da antropologia no Brasil, entre aqueles que estavam pesquisando os povos indígenas e aqueles que estavam pesquisando a sociedade nacional. E muitas vezes etnologia das sociedades indígenas e antropologia da sociedade nacional eram os termos que eram utilizados. Na década de 50, Darcy Ribeiro também funda o Museu do Índio, no Rio de Janeiro, e em 1955 se funda aqui no Brasil a Associação Brasileira de Antropologia, que não chega a ser um sindicato, mas é uma organização de classe e a gente vai também falar um pouco sobre ela. Aqui nos anos 50, aqueles que estavam pesquisando a chamada antropologia da sociedade nacional começam a fazer estudos pequenininhos, com pequenas aldeias, pequenas cidades, investigando o modo de vida caipira, por exemplo, e eles são chamados os estudos de comunidade, que são também um pouco a origem dos estudos urbanos aqui no Brasil. Entre a década de 1960 e 1970, começa a se ter também pós-graduação, mestrados e doutorados, e aí se cria uma maior divisão dos campos que a antropologia pesquisa no Brasil, então surgem novas linhas, como a antropologia da sociedade rural, a antropologia urbana, a antropologia da saúde, estudos de identidade étnica, frentes de expansão e rituais e simbolismo. Esses eram campos que foram surgindo com força nos anos 70.
E aí a disciplina, a antropologia, se consolida no mundo inteiro, e além dessas especializações também surgem divisões teóricas, funcionalistas, estruturalistas, pós-sociais, tradições nacionais, né, uma antropologia francesa, uma antropologia americana, alemã. Os alemães também tiveram muita importância na formação da antropologia brasileira, mas são menos reconhecidos. Campos etnográficos, ou seja, onde que essas pessoas estão fazendo pesquisa. Então, quem faz pesquisa aqui, sobretudo com as populações indígenas aqui na América, é chamado de americanista. Quem faz pesquisa com sociedades africanas é chamado de africanista. Quem faz pesquisa na Melanésia são os melanesistas. Esses campos, inclusive, muitas vezes eles abarcam não apenas antropólogos e cientistas sociais, mas, por exemplo, estudos literários, estudos culturais, estudos pós-coloniais e decoloniais, que são palavras que vocês vão ouvir bastante ao longo do curso. Muitas vezes eles são classificados assim, uma coisa meio geográfica. Mas também temas e linhas de pesquisa, então antropologia da religião, da política, econômica, urbana, relações raciais, antropologia da saúde, etnomusicologia, antropologia visual. Então, vocês lembram naquele primeiro slide do mosaico que eu tinha mostrado, que a antropologia se relacionava com esse monte de outras disciplinas? Muitas vezes a relação com essas outras disciplinas é a partir das linhas de pesquisa que a antropologia vai assumir. Então, por exemplo, eu que sou uma pesquisadora de antropologia urbana, a gente sempre tem um diálogo com o pessoal da geografia humana, que também está pensando em cidades, com o pessoal da arquitetura e urbanismo, com o pessoal da história. A gente conversa com eles, muitas vezes até usa os seus teóricos, eles nos usam também, mas existe ainda uma separação entre esses diferentes campos. Bom, então eu espero que vocês tenham pegado um pouco uma ideia que eu vou trazer a partir de um outro autor, que é um antropólogo também bastante conhecido no Brasil, Roberto da Mata, a partir de um dos livros de introdução à antropologia que ele escreveu. Chama Relativizando, a gente vai trabalhar com um trechinho dele numa próxima aula. E ele vai também chamar a atenção para essa contradição básica da antropologia, que a antropologia social pode ser, ao mesmo tempo, una e múltipla. Ela é uma em seus objetivos e na sua posição de respeito extremo por todas as formas de sociabilidade diferentes. Existe uma única antropologia tentando compreender essa diversidade das sociedades e das culturas, essas formas de sociabilidade, ou seja, de vida social, e respeitando, né? E compreendendo que você só pode julgar uma outra cultura a partir de seus próprios termos e valores. Um pouco a ideia de relativismo é essa. A gente vai ter uma aula para falar sobre relativismo. Mas ela também é múltipla na busca de seus dados e reflexão, porque para investigar diferentes aspectos da vida social e diferentes sociedades, a gente precisa construir ferramentas que são adequadas para cada uma dessas sociedades. Então, da Mata volta a chamar a atenção de que é uma disciplina que tem as suas origens no colonialismo, e muitas vezes a antropologia, na sua origem, estava tentando compreender essas diferentes culturas sociais, porque os europeus estavam buscando controlar esses outros países fora da Europa. Ela é muito marcada por uma noção de ciência que é europeia, que não é a mesma forma de conhecimento das culturas que estão sendo investigadas, mas uma virtude da nossa disciplina é que a gente tem uma abertura para aprender lições com essas outras culturas e assim questionar o tempo todo os nossos próprios conceitos, os nossos próprios métodos, as nossas próprias conclusões. Bom, a gente pode falar um pouco da antropologia como profissão. Muito do que a gente faz nas ciências sociais e na antropologia em particular é fazer pesquisa. E a principal forma que um antropólogo ou antropóloga faz pesquisa é com uma espécie muito particular de método, técnica, ferramenta, experiência, ofício, que a gente chama de etnografia. A gente vai ter toda uma sessão no nosso curso de introdução à antropologia para discutir o que é etnografia. Que aí, ver como as pessoas vivem, conviver com elas, aprender os seus conceitos, o seu idioma, os seus modos de vida. A maior parte dos antropólogos e antropólogas profissionais no Brasil, hoje, é vinculada às universidades. Então, a gente, além de fazer pesquisa, também ensina. É o que eu estou fazendo aqui com vocês hoje. Como parte das ciências sociais, a antropologia também entra no ensino básico. Então, alguns de vocês devem ter visto isso quando vocês estavam tendo disciplina de sociologia no ensino médio.
que alguns dos conteúdos da disciplina de sociologia, na verdade, eram conteúdos de antropologia. Então, para quem está acompanhando as discussões sobre ensino médio, sabe que as Bases Nacionais Curriculares Comuns, chamada BNCC, está sendo reformada nesse momento, já passou pelo governo federal, está encontrando suas formulações nos diferentes estados, e teve uma boa redução da presença de sociologia no ensino médio. Então, a gente pode, dentro do curso de Ciências Sociais e Antropologia, optar por nos formar professores para atuar nas escolas, mas a gente tem que lutar para defender que esse espaço seja mantido, se a gente considera, como é o meu caso, que é importante que a antropologia seja ensinada nas escolas. Outras instituições que abrigam pesquisas antropológicas são museus e institutos, como eu falei bastante para vocês hoje, né? Então eu trago aqui algumas fotos de museus com características muito diferentes entre si. Esses da esquerda são fotos do Museu do Futebol, em São Paulo, ou seja, né, antropólogos podem pesquisar futebol, seja o futebol da elite, os futebols profissionais, seja o futebol de várzea. Eles têm, por exemplo, aqui no Museu do Futebol, um centro de referência, que é uma grande biblioteca onde tem material acumulado, tanto de livros de pesquisadores, como acervos de revistas esportivas, outros registros que são interessantes para quem gosta. Aqui no meio a gente vê a coleção arqueológica e etnográfica do Museu Emílio Goeldi, no Pará. Essas gavetinhas todas guardam, por exemplo, produções cerâmicas das populações indígenas antigas da região da Ilha do Marajó e cocares indígenas de diferentes povos, de diferentes etnias. Aqui um outro museu muito interessante para a gente pensar é o Museu da Imigração, também em São Paulo, que pesquisa esses diferentes povos e culturas que vieram do mundo inteiro e vieram aportar no Brasil. E como é que eles foram se adaptando no Brasil, como é que eles foram construindo suas comunidades, se relacionando com as outras culturas, os outros povos que aqui chegavam, com aqueles que já estavam. Então é um museu que trabalha muito, por exemplo, com histórias de vida, com documentos históricos. É um museu bem bacana também de ser visitado. Quando eu falo em institutos, a gente pode pensar, por exemplo, no SEBRAP, que é o Centro Brasileiro de Pesquisa e Planejamento. A gente pode pensar no IESP, que fica lá no Rio de Janeiro, o Instituto de Estudos Sociais e Políticos. A gente pode pensar em outros institutos internacionais que também fazem pesquisa. E um outro campo de atuação importante para a antropologia é como peritos, né? Não só os peritos para a antropologia forense, que a gente falou lá atrás, mas com vários tipos de laudos. Por exemplo, os laudos de demarcação de terras indígenas, de titulação de terras quilombolas ou outras populações tradicionais, laudos para patrimonialização e tombamento de bens culturais, entre outras questões. Então existe uma discussão muito grande nessa chave da cultura, sobre patrimônio, sobre bem cultural e material, que pode ter o trabalho de antropólogos envolvidos. E, como peritos, a gente pode ser especialistas chamados para um trabalho específico. Então, tem um professor da universidade que trabalhou com o povo tal, se precisa de um laudo sobre aquele povo, chama ele para fazer aquele trabalho específico. Mas existem peritos que são funcionários de órgãos como o Ministério Público Federal. Além disso, muitos antropólogos que trabalham com questões indígenas trabalham no chamado campo do indigenismo. Podem trabalhar na Fundação Nacional do Índio, na FUNAI, pode trabalhar em algum órgão do Estado, em alguma secretaria, ou pode trabalhar nas ONGs e nas associações. Então, existem muitos profissionais de antropologia que trabalham nesse campo também. Aqui, como vocês podem ver, é uma plaquinha de demarcação de terra indígena que a FUNAI coloca depois que passa por todo o processo de demarcação, que é bastante longo. Talvez a gente vá trabalhar com essas questões de indigenismo e demarcação de terra indígena em alguma disciplina mais para frente no curso. A gente também, como antropólogos, muitas vezes dá consultoria para a formulação de políticas públicas, principalmente políticas que têm a ver com diversidade social, com minorias, para desenvolver ferramentas para compreensão e diálogo com essas populações. Então, por exemplo, quer fazer políticas para a população de rua. Então, muitas vezes um antropólogo, junto com um assistente social, um psicólogo, vai tentar entender como é que os moradores de rua de um determinado município estão vivendo, como eles se organizam, quais são os problemas que eles enfrentam, para tentar criar uma política que não seja só de cima para baixo, mas que seja também ouvindo essas pessoas. Um
Outro exemplo, políticas para a população LGBT. Isso pode ser uma coisa interessante. Ou mesmo como tornar uma cidade mais acessível e mais interessante para as crianças. Então você pode chamar um arquiteto, pode chamar um pedagogo e pode chamar um antropólogo para fazer uma etnografia com as crianças e como é que elas percebem a cidade. Isso é uma coisa interessante que a antropologia tem para oferecer, a partir do olhar etnográfico. Bom, profissionalmente, a gente pode se vincular a uma série de associações profissionais. E eu acho que é importante falar sobre isso já numa matéria de introdução, porque essas associações profissionais elas têm vários papéis. Um pouco delimitar o que é válido ou não como conhecimento antropológico. Então, se aparece alguém do nada, que não tem uma formação ou que fez uma especializaçãozinha de 3 dias dizendo que ele é o antropólogo que vai atestar um laudo, a Associação Brasileira de Antropologia, por exemplo, vai dizer que não, que ele não tem a formação certa para estar atestando aquelas informações. A Associação Brasileira de Antropologia, ela teve um papel muito importante, por exemplo, no momento da Assembleia Constituinte, nos anos 80, para formulação, por exemplo, dos capítulos e artigos da Constituição que se referem às populações indígenas, mas não só. Existe a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, que aglutina Antropologia, Sociologia, Ciência Política e alguns cursos de Relações Internacionais. A gente tem uma associação científica e de amplo modo aqui no Brasil, que é a SBPC, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Inclusive, ela é uma associação importante para a gente pensar nesse momento em que a ciência vem sendo desqualificada por uma série de finalidades políticas. Então, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência também tem esse caráter cidadão, de defender um conhecimento científico informando políticas que precisam desse tipo de conhecimento para acontecer. E a gente tem associações internacionais, como, por exemplo, o Sindicato Internacional de Ciências Antropológicas e Etnológicas, que fica tentando mapear um pouco qual que é a situação do desempenho profissional de antropólogos no mundo inteiro. Bom, para dar para vocês uma pista um pouco do que a gente fala sobre o fazer antropológico, o que é etnografia, eu trouxe um último autor, que é o Roberto Cardoso de Oliveira, que em 1996 lista os 3 principais verbos do trabalho do antropólogo: olhar, ouvir e escrever. Então você vai para lá, para campo, seja lá qual for seu campo, jogadores de futebol de várzea, os Cunicuim aqui no Acre, as travestis e transexuais que moram em Rio Branco, a organização do PSL, do Partido Eleitoral, para as eleições de 2020 para a prefeitura do município, enfim, tudo isso pode ser objeto da antropologia. E muito do que o antropólogo faz é olhar, ouvir e escrever. Olhar o que está acontecendo, ouvir o que as pessoas estão dizendo e escrever a respeito. Não existe uma certa refinação da atenção para fazer isso. A etnografia é a prática constitutiva da antropologia. Eu pego aqui uma citação de um outro autor, também é norte-americano, um pouco herdeiro do Franz Boas, mas com outras linhagens teóricas misturadas naquilo que ele escreve, que publicou um livro que foi muito importante para a antropologia do Brasil por várias décadas. Hoje ele está um pouco em baixa, digamos assim, mas muitos dos trabalhos que vocês vão ler de antropólogos brasileiros têm uma forte influência do Clifford Geertz. E o que ele vai dizer? A etnografia é uma descrição densa. O que o etnógrafo enfrenta, de fato, é uma multiplicidade de estruturas conceituais complexas, muitas delas sobrepostas ou amarradas umas às outras, que são simultaneamente estranhas, irregulares e inexplícitas, e que ele tem que, de alguma forma, primeiro apreender e depois apresentar. Ou seja, você está vendo a vida social, você está vendo um monte de pessoas falando, fazendo, sentindo, compreendendo o mundo de maneiras diferentes. Né? A gente não pode achar que a gente vai chegar num lugar e todo mundo ser super coerente naquilo que está fazendo, naquilo que está dizendo. Por isso que às vezes as coisas se sobrepõem, se misturam, e a gente vai aprendendo aquilo, vai pegando o significado daquilo e vai interpretando e depois apresentando para as pessoas que vão ler os nossos trabalhos. Isso é verdade em todos os níveis de atividade do seu trabalho de campo, mesmo mais rotineiro. Então, entrevistar informantes, as pessoas que estão lá desempenhando a vida social que a gente quer descrever.
observar rituais, deduzir os termos de parentesco, traçar as linhas de propriedade, fazer o censo doméstico, entender a quantidade da população ali, e escrever o seu diário. Então, um dos nossos principais instrumentos de pesquisa é o nosso diário de campo. A gente vai ter uma aula sobre isso no finzinho do curso. Como nós comunicamos a antropologia? Bom, a gente fica escrevendo o nosso diário, tal, mas depois a gente precisa dar uma forma acabada para isso. Dentro do campo científico, aí de todas as ciências, as principais formas de comunicação das pesquisas são a produção de dissertações de mestrado, de teses de doutorado, a publicação de livros e artigos em revistas científicas, além da comunicação em congressos e outros eventos. Vocês acompanharam, né? No final de outubro, o nosso curso estava fazendo um evento chamado Jornada Acadêmica, em que justamente cientistas, pesquisadores, cientistas sociais e outros estavam comunicando resultados de pesquisa de maneira oral para a gente debater em público. Muitos antropólogos trabalham com outras linguagens, como fotografia, vídeo e mesmo desenhos, né? Existe um campo muito forte, por exemplo, de documentários antropológicos. Isso se relaciona ao modo como constroem as suas etnografias. Vou dar um exemplo. A gente tem um projeto muito grande no Brasil desde os anos 80, salvo engano, que é o projeto Vídeo nas Aldeias. É um projeto de construção de conhecimento com os povos indígenas, que também ensinou os povos indígenas a atuarem como cineastas. Isso é muito interessante, porque o vídeo era uma linguagem muitas vezes mais acessível para esses povos que não falavam português e que não tinham uma educação escolar que permitisse que eles lessem dissertações e teses. Então os vídeos eram uma maneira muito mais compartilhada de produção de conhecimento. Existe também uma crescente preocupação com a divulgação científica da antropologia para um público não especializado. Por exemplo, esse vídeo que nós estamos trabalhando hoje é um vídeo que é a primeira aula de um curso de introdução. Será que ele é um vídeo que você poderia passar e assistir para uma pessoa que não é da área? Será que faz sentido para ela? Quais são os recursos para que pessoas que não são antropólogos possam entender alguns dos conceitos da antropologia? A divulgação científica é muito importante em todos os campos do conhecimento, porque ela ajuda a sociedade a entender para que serve a ciência, mesmo que não se torne especialista naquela ciência. Porque é impossível a gente ser especialista em todos os campos do conhecimento. É impossível que toda a nossa pesquisa a gente possa comunicar para a nossa avó, mas alguma coisa a gente pode transmitir para ela numa linguagem adequada, não é? Então, a divulgação científica tem a ver com isso. Aqui, as referências utilizadas nessa aula. É importante que vocês, toda vez que forem escrever usando ideias de outros autores e autoras, que vocês façam as referências. Porque uma das coisas mais graves que pode acontecer num campo científico é o plágio, que é quando a gente pega um texto, um trecho, uma imagem, uma ideia de alguém e não dá a devida referência. Então, ao longo do trabalho acadêmico de vocês na graduação, vocês vão aprender a como fazer citações e referências dos textos. A gente vai ter aulas para isso. Essas aqui são as minhas para a aula de hoje. Vocês veem que eu estou falando com vocês de um monte de ideias diferentes e essas ideias estão todas listadinhas aqui com seus autores e autoras.